para na hora da leitura, aí eu aumento o tamanho dele para ficar bem visível aqui para todo mundo, tá ok? Pois, eu não escutei a voz de Isabel, não. Como? Meu médio, eu não sou médio audível, não. Isabel, não escutei. Isabel, bom dia, minha amiga. Bom dia! Ah, sim. Bom dia, Que Isabel. Jesus nos abençoe no dia de hoje. Você Abençoe a assim nossa está só em igreja. áudio, a gente ainda não está lhe vendo. Aham. Ah, peraí. Que seja. Vocês Mas vão dizer que eu sou Renato- viajante, mas Renato vai hoje já eu lhe estou dar viajando trabalho. de novo. Graças Eu a viajei Deus, para o né? Dia das Mães com a família, mas eu não quero perder. Como eu falei semana passada, é muito importante esse encontro com vocês, com o amado Mestre Jesus. Mas eu queria Pronto, Isabel. aproveitar e fazer uma leitura. Antes de começar o nosso programa, vamos lá na frente. Aí eu gostaria de fazer uma homenagem às mães. Vamos na Tá frente. certo. Vamos, quem gostaria de fazer a leitura? Bom, o Evangelho Simval faz a leitura preparatória. Quem faz? Ô, Amadeu, eu vou sugerir o seguinte. E você vai distribuir. Só uma sugestão. Quem sou eu para estar dando trabalho? Já que você vai fazer a homenagem às mães, você continua na prece inicial. Tá bom, pode ser. Fazer a homenagem às mães como a prece inicial. Tudo bem. Então, quem faz a leitura preparatória? A Graci falou, me parece que ela falou. Posso fazer. Pronto, a leitura preparatória Glaci, eu faço a homenagem às mães e Simval faz a leitura do Evangelho e passa para Deus. Nós temos 5 minutos. Podemos começar em nome de Jesus? Podemos, por mim? Vamos lá. Alguém? Muito bem. Vamos tocar para frente. Vamos. Quem é que começa? Sou eu, é? É. Leitura preparatória. Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, item 88, Velar com Jesus. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes velar comigo? Mateus 26, 40. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo ao supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do Espírito enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é preciso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometido, olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoam-se-lhe ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudestes velar comigo?
E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo, ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? Gente, que lição. Eu abri assim aleatório e foi assim, a gente tem que acordar e o minuto é agora, o minuto não é depois. Qual é esse capítulo, minha irmã? É o 88, do Caminho, Verdade e Vida, não sei se dá para ver aí. Então, aqui ele nos diz claramente que muitos dizem que vão fazer e tudo, mas continuam adormecidos, não despertam para o Cristo. Não tira, ele não pede que a gente passe o dia orando, passe o dia vigiando, não. Façamos, então, uma hora só de amor, de dedicação a Ele, conversar com Ele, entregar teus problemas a Ele, vivenciar o Cristo. Aí eu até era lendo, e quando ele diz assim, minutos, né, alguma coisa assim que tem aqui, que é para agora, então eu lembrei de uma frase de Eurípides Bassanufo, que diz assim, bem interessante a frase, eu peguei para mim, como eu estou dando para vocês também. Trabalhe seu corpo, trabalhe, viva cuidando, porque isso é o teu instrumento, isso aí é o que faz você se evoluir, é o que faz você progredir. Trabalhe como se fosse viver 200 anos, mas trabalhe a tua alma como se fosse morrer agora. Muita paz a todos. Maravilha, dona menina. Olha, imagine, por exemplo, que o chamamento é trabalhar um dia, mas pelo menos uma hora. E quando a gente não pode trabalhar uma hora, um instante sequer já é suficiente. Vocês já ouviram a história do pedreiro e Jesus? Serei bem breve. Uma construção de um prédio muito grande próximo a uma igreja. Todo dia, na hora do almoço, um pedreiro almoçava e corria na igreja. Chegava lá, entrava, chegava junto ao altar, olhava para Jesus. Jesus, eu sou José. Aí dava a volta e ia embora. Depois de anos, aí observaram que todo dia aquele homem entrava ali e deduziram que ele queria roubar alguma coisa. Imagina a maldade humana. Muito bem. E o tempo passou. Aí José adoeceu. E foi levado a um hospital, tipo Onofre Lopes. E tinha uma enfermaria lá onde José ficou, que era uma babúrdia 25 horas por dia. Ninguém aguentava. Era briga, confusão, choro, lamento, era uma babúrdia. Aí, de repente, arrefeceu-se o ânimo naquela enfermaria. A calmaria baixou. A irmã que tomava conta, a irmã de caridade que tomava conta, notou a diferença. Os enfermos conversavam entre eles, riam, contavam história, se abraçavam, visitavam um leito aos outros. E aí ela foi falar com a Madre Superior. Madre, aconteceu um milagre lá na enfermaria e tal. Diz, como assim? Morreu alguém? Pois não, porque agora mudou tudo. Está um clima de amor lá que ninguém consegue descrever. Aí foram lá. A Madre entrou e aí olhou, viu o clima diferenciado. Os irmãos conversando, rindo, contando história, se abraçando. Aí ela perguntou, mas qual é a causa de tudo isso aqui? Aí a irmã de caridade disse, olha, foi desde que aquele homem chegou aqui e apontou para José. Aí a Madre foi olhar e disse, meu irmão, como é que você está? Tudo bem? Ele disse, não, eu estou ótimo, tudo bem. Mas o que está acontecendo? Depois que você chegou aqui, essa enfermaria mudou. Isso aqui era um pandemônio. Ele disse, aí José disse, não sou eu, não, é Jesus. Como Jesus? A senhora está vendo essa cadeira aqui? Estou. Todo dia, na hora do almoço, ele vem aqui, senta na cadeira, olha para mim e diz, eu sou Jesus. Aí levanta e vai embora. Então, para Jesus, basta um instante. Vamos fazer a leitura do livro Mãe Antologia Mediúnica, de Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos, em uma homenagem às mães, que a gente toma a liberdade de introduzir no nosso estudo de hoje como sendo a nossa prece intercessória.
Rainha do lar, doce rainha do lar, que te relacionará aos sacrifícios, que concha sublime te guardará na terra as pérolas do coração, vertidas em forma de lágrimas, para definir-te o salário do céu. Todos te devem carinho, raros te conhecem no esplendor da tua renúncia. Embora desconhecidas, porém, as tuas mãos de luz alimentam a vida. Tece renda de berço e guardas a nossa existência no ninho acolhedor dos teus braços, orvalhando-nos de ternura para que venhamos a crescer no entendimento. Isolada no pequenino reino doméstico, sustenta-nos os passos primeiros, ensinando-nos a pronunciar o nome de Deus. Quando todos te fastigam à frente dos nossos caprichos, em teu coração, nosso invariável refúgio. Desapegaste a ti mesmo de todos os adornos, para que nos enfeitassem de ilusão, quantas vezes esquecendo-te à distância de nossos triunfos. Nem por isso te revoltas, anjo amigo. Bastava que a dor nos anuviasse os olhos para que as tuas mãos desfalecessem de amor, acariciando-nos a face tristonha e arrebatando-nos de novo a música do sorriso. Muitos te ergueram os clarins da fama, relegando-te à obscuridade, e outros muitos atingiram as culminâncias do ouro e do poder, olvidando-te no infortúnio. Entretanto, mãezinha, teus lábios sorriem felizes, abençoando-lhes a vitória. Vive na base de todos os momentos do mundo. No entanto, quanto poucos te lembram de ti, crucificada no sofrimento, para que a alegria e o progresso assinalem o esforço das criaturas distraídas da terra. Enxuga, porém, o teu pranto oculto e não permitas que a flagelação e a saudade, a mágoa e o desencanto te sufoquem a alma. Ainda mesmo apunhalada de angústia, crê e espera, ama e ajuda sempre. Do teu trono de humilde e aflição, alça teu pensamento ao caminho estrelado, que na glória do céu a tua dolorosa vigília é abençoada pela divina soberana, cujo filho é o nosso excelso rei, coroado de espinho. Paz com Jesus. Sival. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18º, Instruções dos Espíritos. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Abre aspas, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Fechado. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós, que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu. Aliás, para ser fiel servidor seu, bastará dizer, sou cristão. Para que alguém seja um seguidor do Cristo, procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Aspas. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Nenhuma árvore má pode dar frutos bons. Deixa. Abre novamente. Toda árvore que nos dá bons frutos é cortada
Aliás, toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Fechado. Terminado, meus irmãos. Muito bem. Quer comentar alguma coisa, Simval, a respeito? Então, o nosso Renato Martins debulha o restante aí. Ah, já está adiantado da hora. Vou escutar o irmão Renato. Ou vamos escutar. Mas, Renato, você está vendo por que ele é jogador de seleção? É por isso. Que ele sabe matar no peito, bota no chão e distribui o passe. Aí você faz Renato, Renato não, o irmão Martins, né? Irmão Quando a Martins. missão, Tá certo. quando Já ele que- joga uma missão meia para a Glaci, ele chama Helena. Então, Martins, com a palavra. Então, vamos passar para a Helena, ela falar sobre o Evangelho. Foi falar, não adianta, né? Gente, é impressionante. Quem menos anda aqui voa, né, Glaci? Não é isso, eu aqui bem caladinha, bem. Com uma asa só, viu? Vou com Nem uma asa. detalhes, eu estava me derretendo aqui de calor. Me diga só o título aí, que eu nem peguei o título. Diga só o título que eu desbulho. Está fechado o microfone. Fico tão emocionado, chega e me esqueço. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Pronto, não precisa a gente nem se estender tanto, porque não adianta a gente ter o conhecimento e não ter a prática. Não adianta a gente andar com livros debaixo de braço, mostrar que tem aquele. Não adianta se nós não tivermos a prática. E Jesus é bem claro que nós façamos ser a luz. Nós não podemos botar a nossa candeia abaixo do alqueire. Então, que nós brilhemos a nossa luz. O que nós sabemos, nós temos que mostrar. É com os nossos exemplos que nós vamos, talvez, moldar as pessoas. Não mudar, mas moldar as pessoas. É com as nossas práticas que a gente ganha um pouquinho, alçando um pouquinho, chegar perto de Deus. Porque tem aquela frase que diz assim, muitos escolhidos, não, muitos são como é? Muitos chamados, E poucos os escolhidos, mas todos nós fomos escolhidos sim, mais dia, menos dia, mas depende de quê? Da nossa prática. Não da nossa leitura. Quantos e quantos pegam um terço, aí lê todo dia, faz aquele desbulhamento daquelas pedrinhas maravilhosas, mas com pensamentos, o que o outro tem, o que o outro faz, o que o outro, guardando mágoas, guardando rancores, e o pensamento não está exatamente naquilo que está fazendo, naquilo que está saindo, que é para sair de dentro. E a verdadeira prece, e é o que Jesus quer que a gente seja, o verdadeiro, não é cristão, é espírita, mas é espírita cristão. É aquele que realmente segue os passos de Jesus. E ele não diz assim, quando ele chegou para Paulo, ele disse assim, por que me persegues? Ele diz para a gente, não porque a gente persegue, mas ele diz, por que, como foi lido no exórdio, por que você não tira um minuto do teu dia para mim, filho? Um minuto, eu não estou pedindo muito. E a gente passa despercebido, e a correria, e a ansiedade, aí junta com... Porque a gente já não tira esse minuto, aí vem a depressão, porque os problemas vêm, vai acumulando e vai acumulando. E nós, cadê a nossa prática? A prática de 1 minuto por dia, silenciar o mundo e escutar Deus que está dentro de cada um de nós. Porque ele está em todo canto do mundo, mas o maior templo que ele gosta e faz questão de estar dentro de nós. E é isso, meus irmãos. Então, façamos 1 minuto de silêncio a cada dia, ou a cada instante, se puder, se tiver o tempo, mas façamos, então, aquela ressignificação, fazer reflexão.
Eu estou fazendo isso? Eu estou silenciando no momento que é para silenciar? Eu estou... Enfim, é ser um cristão, é um espírita cristão, não um cristão espírita, mas o espírita cristão. Maravilha! Vamos com Jesus, vamos passar para o nosso texto, que o senhor Renato está aí ansioso para debulhar o texto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar o tamanho aqui. Todo mundo está vendo bem? Dá para ler ou eu preciso aumentar? Eu estou vendo bem. Eu também. Então, vamos fazer a leitura no capítulo 16 dos Médios Especiais. Mas que importa? Nós estamos nos referindo ao texto anterior, mas na sequência vai ter a explicação. Mas que importa? Os trampolineiros de gabinete, como os da praça pública, serão cruelmente desmascarados e os espíritos lhes provarão que andam mal, imiscuindo-se na obra deles. Repito, alguns charlatões receberão, de modo bastante rude, o castigo que os desgostará do ofício de falsos médios. Aliás, tudo isso pouco durará. Erasto. Então, veja essa advertência do espírito Erasto, é muito séria. Os charlatões, os mentirosos, os embusteiros que se falseiam em nome de espíritos veneráveis, se miscuindo na obra dos espíritos bons, esses certamente vão ser chamados à ordem para o pagamento dos seus erros. E o pior de tudo é que muitos desses fazem por bens materiais. Eles cobram para fazer as suas travessuras. É realmente preocupante isso. Aí me faz lembrar uma coisa extraordinária, que volta e meia nos passa na mente e a gente lembra. O maior médium de efeitos físicos que poderia estar enquadrado nesse contexto aqui, só que de um lado diferenciado, Daniel Douglas Home, que foi exatamente, segundo diz, o Divaldo Franco de hoje. E Divaldo cai de paulada em cima dele. Por quê? Porque ele era o maior médium de todos os tempos, naquela época, né? Ele era fantástico. Ele não cobrava pelas suas apresentações, mas ele fazia verdadeiros shows para a nobreza. Ele era da alta sociedade. Ele casou com a sobrinha do Quiçá da Rússia. Era uma criatura renomada. E aí, o que é que ele fazia? Ele fazia esses efeitos físicos, essas apresentações das mais variadas formas. Ele pegava uma brasa, ia lá na lareira, mexia na lareira, pegava uma brasa incandescente, botava na mão da pessoa, a pessoa sentia o gelinho, friinha, pegava uma folha de papel, passava a mão na folha de papel, jogava na lareira e só queimava quando ele queria. Ele mandava abrir as janelas, ele estava no andar superior, abria a janela, ele levantava, levitava, saía por uma janela e entrava pela outra. Então, ele fazia coisas excepcionais. Ele não cobrava, mas recebia os presentes. E é nisso que Divaldo cai de pau em cima dele. Ele não cobrava pelas apresentações, mas ele se dava satisfeito com os presentes que eles davam. E diretamente era cobrança. E é para esses que Erasto está se referindo. Serão chamados às contas. Renato Martins, é com o senhor, seu menino. Você já falou sobre o tema, mas eu vou... o estudo da semana passada falando sobre o transporte e os médios noturnos. Apenas na quinta-feira, só nós esquecemos de falar que tem uma pergunta no livro dos médios se nós podemos transportar de um planeta para outro. Viu? Araci, Sival, Pula. Bom dia, Franciele. Então, Isabel, não existe Também condições... conhecida como Nilma. Sim. Nós não temos condições de transportar uma flor ou algo qualquer de um planeta para outro.
porque nós não temos as condições, porque o fluido do planeta que nós buscamos não é compatível com o fluido do planeta Terra. Uma coisa que nós esquecemos na parte de transporte. Você não pode transportar de Marte para o planeta Terra, não existe a condição. Outro da questão do médio noturno, nós deixamos de falar o seguinte, que nós falamos que na percepção do médio, às vezes, gosta de trabalhar só com a luz pequena, a luz branda, baixou a luz, né? Pouco, porque muitos não querem aquela questão da luz, de uma boa iluminação. Também existe o caso da influência do mundo espiritual sobre o mundo material para o médium. Por exemplo, são muitos espíritos chatões chamados, que tem um texto, mas espíritos não evoluídos, que eles podem influenciar o médium para baixar a luz, para não haver a condição de sentir ou ver, alguém ver o espírito que está naquele momento fazendo um processo de aparição ou de, no caso, a comunicação. Esses são dois casos. Em relação ao dia de hoje, apenas para nós voltar, depois eu falo um pouquinho, é o seguinte, quando Amadeus estava falando a prece sobre o Dia das Mães, ele falou sobre a, a questão do lar. E eu olhando que ela é nossa mãe do lar. Aí um amigo chegou e disse, o lar que você está se referindo, essas nossas palavras, é o planeta Terra. Não vai pensar que é o lar, nosso ambiente, nossa casa. E sim, o lar é o planeta Terra, onde Maria de Nazaré tem a sua afinidade e faz tudo por nós. São esses casos. É porque existe muito tempo, a gente tem de comentar certas coisas que chega através dos amigos espirituais, e nós devemos passar para que vocês tenham também uma condição de, como vocês passam para a gente, nós temos que passar para vocês. Em relação a esse que nosso irmão Amadeus falou, essa questão aí, ele já falou bem sobre o assunto. Vai depender da nossa condição moral, espiritual, no caso, para que nós possamos fazer as nossas, as nossas, as nossas condições de transmissão do mundo espiritual sobre o mundo material na melhor maneira possível, que traga para todos nós um progresso para a humanidade. Então, é isso que realmente ele está falando para todos nós. Por quê? Porque existem espíritos que dão as comunicações que não têm nenhum processo que venha nos aprimorar para uma vida melhor no nosso dia a dia. Então, como eu falo aqui, os falsos médios. E daí, sendo um falso médio, afinidades contornam ele e traz o espírito não evangelizado. Tá certo? Então, vou passar para a Graci ou para a Isabel, para que elas possam falar um pouquinho sobre o tema. Renato, me permite, por gentileza, lembra-me de uma orientação de Emmanuel, isso vem lá do estudo sistematizado, e aí Emmanuel nos chamando a atenção, porque todo fenômeno mediúnico tem sua base no pensamento. Mas o elemento, o instrumento, a ferramenta para que esse fenômeno se dê, chama-se o fluido cósmico, o fluido que você se referiu. E aí eu vou adicionar mais um adendo. No livro de Leon Denis, ele tratando da questão dos fenômenos dos mortos e dos vivos, ou seja, dos encarnados e desencarnados, ele se refere exatamente a tudo isso. Tudo tem sua base nos fluidos. E aí, para vocês, vamos com Jesus. Graci? Só essa primeira parte é interessante.
aqui a gente não tem muito nem o que falar, porque a gente até já falou, né? E a gente até sempre cita exemplo, por exemplo, de João de Deus e tantos outros, né? Que começaram num trabalho bonito, num trabalho edificante, num trabalho salutar, e de repente se perderam, talvez por a falta da vigilância. E entrou aí os médios, os façantes, né? Mas que um dia, como diz bem aqui o Erasto, um dia casa cai, um dia as coisas há de aparecer, como diz Jesus, nada fica oculto, né? Foi o que aconteceu com ele e o que acontece com qualquer um que usar, tá, desses dons maravilhosos que ele nos dá para doar gratuitamente, que é o que nós recebemos gratuitamente, usar já para si, já com visões de... Tem deles que até diz assim, eu fico olhando na rede social, aí diz assim, uma pergunta tanto, duas perguntas tanto, sabe? 3 perguntas mais tanto. E eu fico assim olhando, sabe? Eu fico assistindo só para me ver até onde vai. E que ninguém sabe até onde vai, porque ainda não parou, né? E eu fico me perguntando como que, com certeza, são esses espíritos que os verdadeiros charlatões, né, que chama, que usam talvez até da bondade ou da insuficiência de conhecimento e da prática para que isso venha a ocorrer. Aí eu pego tudo, eu não noto nada que ela fala, mas eu pego tudo e fico observando as coisas que ela diz que vai acontecer e que não sei o quê. E eu fico assim olhando, né? Achando que isso aí é uma coisa boa. Talvez boa para ela, não sei, financeiramente está sendo. Financeiramente está sendo. Mas, como diz Erastus, tudo não durará. É por pouco tempo. Então, que nós, ainda conscientes, que nós, ainda que somos voltados para os ensinamentos do Cristo, que nós que sabemos que o Cristo dava gratuitamente o que ele veio fazer, que nós possamos, então, andar nos passos dele, não no espaço de qualquer espírito que venha dizendo que vai fazer isso por você, que vai fazer isso. Às vezes é um charlatão mesmo. Para ti, como diz, te cozinhar o juízo, né? E você perder as estribeiras, você perder o teu norte, você perder a tua essência. Nós temos que ser nós mesmos. Se Deus está dentro de cada um de nós, é Deus que nós temos que honrar. Não é qualquer espírito. Renato, gostaria de cumprimentar a dona Zeni. Zeni estuda conosco lá na Seara Cristã. Muito obrigado pela sua presença. Se querendo falar alguma coisa, é só abrir o microfone, tá ok? É com você. Renato, só lembrando um detalhe. A época de Jesus, esses charlatões, aliás, a época de Moisés, melhor dizendo, a época de Moisés, esses charlatões diziam sonhei, sonhei. E hoje, a Gracia, eles não tem nem a cerimônia de dizer que sonharam. Eles vão direto no assunto. Renato. Isabel, você pode ligar a sua câmera? Está ligada a minha câmera. E agora eu liguei o microfone para eu falar um pouquinho. Abre aí a sua tela, sua imagem. Pronto. Olha, você conhece essa daqui?
Engraçado, Ó, nós nos mentalizamos. Eu ia falar, Renata, dê um beijo nessa querida e parabéns pelo Dia das Mães. E que diga a Feliz ela que Dia eu estou das com muita Mães. saudade. tá certo. Beijos. Pronto. Beijo para todas. E Eles todos, são né? os corações azul, é o casal azul, olha aí. Maravilha. Tá certo, Isabela. Então, Valeu. aí a Glaci já colocou tudo muito bem. E, assim, um complemento, mesmo às vezes não cobrando, mas o que eu vejo é que quando os médios alcançam, alguns, claro, um patamar maior de desenvolvimento, através do estudo, vai aflorando e tudo, esquecem de trabalhar um sentimento muito importante dentro de si, que é o orgulho. Então, esse orgulho começa assim a aflorar, a ficar mais evidente e começa a prejudicar aquilo que Deus deu de graça. É isso. E outra coisa que eu estou notando também, eu entrei no curso Nova Acrópolis, e é tudo jovem, né? Eu sou a mais velha da turma. Que é isso? Não, lá no curso. Sim, não. Aí tem A mais advogado, experiente. engenheiro e pessoas realmente preparadas, mas que eu achei muito bonito, que foi a apresentação da turma, e tão preocupados em se melhorar. E, além disso, se conhecer dentro de si o que pode melhorar e o que pode doar ao próximo. Lá mesmo não se fala em religião, mas eles têm muito em comum com o espiritismo. Eles tudo, até os professores são voluntários, como no Centro Espírita. Então, é uma identificação e é muito bom quando a gente vê centenas de jovens querendo se autoconhecer e fazer o bem, doar o que nele tem de melhor. É isso. Quer alguma coisa, Lula, falar sobre o assunto, Sival? Eu vou só acrescentar o seguinte, com esses médios que são trapaceiros aí, né? Eu me lembro que quando eu comecei a me interessar a estudar através da internet a doutrina, ainda bem lá há 10 anos atrás, mais ou menos, eu achava interessante assistir os vídeos daquele Fernando Ben. Não sei se vocês lembram dele. Ele estava assim, num ritmo que parecia um Chico Xavier da vida, fazendo aquelas reuniões e aquelas cartas e tal. Aí depois descobriram que ele estava pegando os dados das pessoas no Facebook. Como mentira, não tem perna longa, né? Ele, hoje, ninguém nem ouve falar nele mais. Ele tinha uma casa de caridade no Rio de Janeiro, no interior, que São Gonçalo, um negócio assim. Não sei se vocês lembram dele, Fernando Bem. Amadeus Ferreira. E outro exemplo que eu queria Não, citar era que no Espiritismo não havia com bons olhos, era a Zíbia Gaspareto, só pelo fato dela cobrar pelos livros que ela vendia, né? Eu citei esses dois exemplos. a nossa irmã Zíbia e o Luiz Gaspareto, no início eles tiveram um trabalho muito bom, uma assistência espiritual muito boa, de repente montaram uma indústria gráfica e começaram a produzir para ganhar dinheiro. Aí o próprio irmão espiritual que trabalhava com ela afastou-se e ela continuou produzindo. Dizem que a partir da experiência adquirida, ela começou a remontar romances, mudando apenas os nomes dos personagens, mas o conteúdo era o mesmo, né? Bom, aí
Se é charlatanismo, ela vai pagar a conta. Vamos passar para o próximo slide, senão a gente não termina. Né? Vamos lá. Então, Médio, não, Amadeus, médio pneumatográfico. assim, os médios pneumatográficos. Os que obtêm a escrita direta, fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de ser imitado pelos trapaceiros. Então, vamos ver. A pneumatografia é um fenômeno muito interessante. Alguém, por exemplo, conduzindo uma atividade dessas, pega uma folha de papel, limpa, bota numa gaveta, num armário, onde quer que seja, vai lá, fecha hermeticamente, e quando, 15 minutos depois, geralmente eles dão um quarto de hora depois, ou 15 minutos depois, vai lá, abre e tem lá a escrita. No caso da pneumatografia, a escrita não é feita com tinta, com lápis grafite, e muito menos caneta esferográfica, como nós usamos nos dias atuais. É um material próprio da espiritualidade, que tem um tempo de duração, de repente, com o tempo, aquilo desaparece, e outros permanecem mais tempo, porque cada caso é um caso, mas, como ele está dizendo aqui, é fácil de imitar, pode ser, porque vai lá que tem N meios, o cara bota uma folha escrita, de repente bota outra em cima, quando vai lá tira outra e aí está escrito, não sei os métodos que eles usam. Agora, que pode haver imitação, pode. Agora, que é de uma autenticidade extraordinária quando se trata do fato real, não tenha dúvida, porque é um trabalho direto do espírito. A nossa psicografia é indireta, mas, nesse caso aqui, a pneumatografia é a escrita direta do mundo espiritual para o mundo material, e merece realmente uma reflexão. É por aí, Renato. Matheus, você já comentou sobre esse caso em reuniões passadas, porque está no 877. Normalmente, o que mostra no livro dos médios é o seguinte, que pega num criado muro, né, que tem uma gavetazinha, fecha aquela gaveta e daí dá a comunicação através dos espíritos, sem ter o posicionamento do médium, e o médium só faz dar o fluido vital, o fluido, né? É claro que todas as comunicações espíritas têm que ter o mundo espiritual envolvido, que são os espíritos que estão trabalhando. Se não houver espírito, não existe mediunidade. E não existe, se não tem um médium, se não tiver o mundo espiritual, o médium, o ser, vamos dizer assim, que é o mais certo. Se a gente encontra no capítulo 14, Kardec não fala o ser humano, faz os seres humanos, não, os seres. Por exemplo, o animal tem mediunidade. Isso aí é muito importante nós apelarmos sobre esse ponto. Ele fala os seres, não os seres humanos. Os seres. Então, como diz a espiritualidade, a planta tem a sua mediunidade, seu fluido mediúnico, o animal também tem. Então, quer dizer, é uma coisa altamente interessante. E aí daí existe esse processo que os espíritos usam, o fluido mediúnico, porque é um fluido que nós estamos falando de efeito físico, e daí ele usa a tinta, mas a tinta, como a Amadeus falou, é o diferenciado, que é muito apagado, não é assim, bem visível, pelo que consta aí, e daí a gente sente isso aí. Também são médios, não é como eles dizem, não, são médios, não tem um quantitativo muito grande desse tipo de médios com essa mediunidade, tá certo? Isso daí é normal, se chama o pneumatográfico. Vamos lá? Alguém quer falar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou Isabel, vamos para o próximo slide? Isabel, quer ter mais alguma coisa, Isabel? Deu para compreender? Entendeu? Entendeu? Então, isso daí, tem alguns médicos que fazem, tem essa condição de fazer esse tipo de trabalho.
mas são raros, como eles chamam, raros, para fazer esse tipo de material. Tá Só certo? uma coisa, aí, esse aí é um caso bem difícil, né, a gente encontrar que esse tipo de médium, e ainda, como diz Amadeu, ainda tem os charlatães que ainda conseguem driblar isso aí. É impressionante. É porque eles têm a mediunidade, né? Tem a mediunidade e se acha que tem um pouquinho de conhecimento e diz, agora eu vou fazer o que eu acho que devo fazer, tá certo? Porque, porque a espiritualidade, você sabe que tem, se a gente pegar lá no capítulo 11, ou no capítulo, na pergunta 11, né, Amadeus? A 100 até a 113, você vai encontrar a quantidade de médicos, as características de cada ser humano, cada pessoa no face da Terra. E todos nós temos esse tipo de mediunidade, um extensivo, outro não. Então, a pessoa que não tem. E, às vezes, também tem os vigilantes, né, Agraci? Você contou há pouco tempo um fato aí que você contou. São aqueles médios de alta potencialidade no tempo de mediunidade e depois usa um fim próprio, não usa para o progresso de si e da própria humanidade. Então, quer dizer, é um diferencial muito grande. A gente tem de analisar. Por exemplo, muita gente, já pegando esse gancho, muita gente sabe dizer, olha, tem nosso protetor, nosso amigo protetor, aquele que nos deu, que teve a responsabilidade de uma reencarnação nossa, nós sabemos disso, tem um tutelar, né? E tem os nossos anjos guardiões, nossos protetores, que é o nosso anjo guardião, e tem os nossos amigos afins, que a gente chama de protetores. Quem são os protetores? Os protetores podem ser um familiar nosso, que está no nosso dia dentro do nosso lar, dando intuições para que nós possamos acertar sempre. E nosso protetor, aquele anjo guardião, é aquele que vem até nós para que nós possamos progredir dentro do nosso planeta, dentro das nossas condições de vida. É totalmente diferente de um para o outro. Não são iguais. E assim vai. Corroborando aí com suas informações, a mediunidade não tem relação com a moralidade, ou seja, você pode ser um médium altamente qualificado em termos mediúnicos, mas não tem moralidade. E aí a necessidade do casamento da moralidade com a mediunidade. E aí, como esses médios, que são detentores de recursos, não têm escrúpulo, aí se transformam nesses mercadores das coisas divinas e vão pagar caro, como chama a atenção Erasto, né? E pode acontecer, meu Deus, de você modificar o seu pensamento de uma hora para outra e viver um futuro totalmente diferente do que você está vivendo tanto tempo, porque o passado é passado. Não é o passado. Se você chegar a um certo momento e dizer, meu Deus, eu errei muito, vou tentar acertar. Aí, por diante, vai ter outro caminho. Pode ser isso também, pode acontecer. Nós temos uma condição de pensamento, de análise, de processo que nós estamos passando aqui na face da Terra. É muito complicado. É bem interessante isso aí que vocês estão falando, e eu fiz aqui uma simulação das duas partes. Uma é quando você faz o trabalho bem feito, quando e de repente você é tomado por espíritos, como diz aí, né? Espíritos brincalhões ou trapaceiros, alguma coisa desse tipo, você é tomado, então você muda completamente o foco da essência, né? E outro é quando você está perdido já há bastante tempo e começa a se recuperar, e começa a ganhar a sua essência. Com isso aí, a bonificação em muitas coisas que há para vir é bonificado, ou melhor dizendo, é minimizado a dor que vem por conta já das modificações que vem havendo para o bem, para a essência, a renovação, a ressignificação.
Aí a gente vai entender a mensagem de Jesus, lá no capítulo 6 do Evangelho. Orai e vigiai. Aí você, orando e vigiando, você atrai os bons e os maus desaparecem, né? Mas se você se deixar levar pela influência, aí sem escrúpulos sobre as coisas que lhe passam pela mente, a tendência natural é charlatanismo, né? Vamos para o próximo slide? Vamos lá. Alguma coisa? Então, vamos aqui. Uma nota de Kardec. Os espíritos insistiram contra a nossa opinião em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, pela razão, disseram eles, de que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o que não se dá na escrita direta. A ação do médium, aqui, toda material, ao passo que no médium escrevente, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. Eita, menino! Ele botou o ventilador na farofa da gente e espalhou para todo lado. Vamos ver bem. Vamos, brincadeira à parte, vamos ver. Ora, no caso da psicografia direta, que é a pneumatografia, pode haver contribuição do médium, sim, em efeito físico. Pode haver. O espírito pode se utilizar dos recursos de efeitos físicos do médium, da mediunidade de efeito físico, e produzir a escrita direta. Pode. Agora, no caso da psicografia mecânica ou intuitiva, aí, naturalmente, ele se utiliza dos recursos do médium, ou seja, ele utiliza a mente do médium. A base do fenômeno está no pensamento. Então, o espírito vai lá e retira do material do médium o que ele precisa para produzir a escrita. Eu acho que ficou bem claro isso, né? Se eu não conseguir explicar, me perdoe, mas a gente pode repetir. Por favor. Olha, o seguinte, nessa questão de ordem física, fenômeno físico, como a Amadeus falou, por exemplo, o efeito, são aqueles, a produção do... Porque é o seguinte, nós somos médios intuitivos, sim, mecânico e mecânico. No intuitivo, nós temos conhecimento, porque está passando pelo médium um filtro bem aberto, que o médium tem a condição de saber o que é que nós estamos fazendo. No semimecânico, existe um diferencial, que pode haver esse filtro, ele tem uma certa condição de, às vezes, manipula nossa condição vibratória e nós não temos condições de entender tudo o que realmente está acontecendo. No mecânico, que podemos acontecer. Tem alguns casos que nós temos para o nosso aprendizado, certo? Nós temos condições de ter o conhecimento de causa, um ensinamento. E no mecânico, normalmente, a espiritualidade já falou, você fala que é só 3% do médium dá na contribuição. Então, são esses casos que nós temos de entender. Se você se mecânico, se você tem a condições de saber alguma coisa, isso daí guarda para você ensinar alguém. Desculpa, a minha companheira está aqui presente, a cachorrinha. Aí o que é que acontece? Isso daí é o ensinamento que o Espírito dá a você, para você ter conhecimento de causa, para você poder resolver qualquer outro problema lá na frente, de alguém que estiver precisando. Tá certo? Então, vamos passar para a Gracia, que eu vou resolver aqui um pouquinho. Que aquele que eu falo uma coisa que já foi bem falada, tanto por Amadeu como por ele mesmo.
Então vamos passar para o próximo. Para passar para o próximo, porque aí está bem desbulhado. E o próximo é digno de uma véspera de Dia das Mães. Então bora lá. Ora, então vamos lá. Então, agora, médios curadores. Ainda no capítulo 16. Médios curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar a doença pela só imposição das mãos ou pela prece. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica, possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médios ou não. As mais das vezes, é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso de bons espíritos. Está na questão 175. Mas vamos aí tentar entender o que é que Kardec quis nos dizer. Primeiro, ele diz o seguinte: sejam médios ou não, mas ele diz lá atrás, em O Livro dos Médios, que todos nós somos médios em maior ou menor intensidade. Somos médios. Muito bem, mas eu acredito que o que ele quis dizer aqui é que para se praticar a cura, necessariamente não precisa ser médium ostensivo, mas é claro que você pratica a cura com assistência de amigos espirituais. Por que isso, Amadeu? Aí eu me lembro de uma assertiva que a gente vai encontrar lá no magnetismo. O médium magnetizador, ele é um dínamo, ele gera a própria energia, a energia curadora, porque magnetismo é energia curadora, dentre outras especificidades. Então, o espírito trabalha com esse médium magnetizador, não gerando a energia, mas qualificando e quantificando essa energia que é transportada para o paciente. Esse é o diferencial. Então, você vai encontrar lá no interior, no sítio, na roça, pessoas boníssimas, rezadores, que não são tidos como médiuns, mas são curadores. E são curadores de primeira linha. São rezadeiros e rezadores que são curadores excepcionais. E eles não são tidos como médiuns, até porque essas definições são muito mais voltadas para o nosso cotidiano, para a nossa experiência na área mediúnica. Lá eles são tidos rezadores. Alguém duvida que aquele rezador está sendo instrumento de benfeitores espirituais? Claro que são. Mas no nosso caso particular, o médium passista é um curador? Claro que é. Ele tem o dom de cura, ele tem o dom de curar, melhor dizendo, mas na hora do passe, o que é que acontece? O amigo espiritual, e todos nós, médios passistas, temos um espírito que trabalha diretamente conosco. Esse amigo espiritual manipula a energia cósmica lá em cima, junta com a energia dele, transfere para o médium essa energia enriquecida lá pelo espírito, como medicação para as doenças do necessitado. E você, na condição de médium, impõe as mãos, se quiser, se não quiser, basta olhar e pensar no que você está fazendo e a transferência se dá. É o médium curador. O espírito qualifica ou quantifica essa energia, passa para o médium com a sua energia espiritual, e o médium que tem o fluido animal do paciente passa para ele. É uma transferência natural que se dá. Então, trabalha em conjunto. Por isso, a denominação de passes mistos. Alguém lembra dessa definição? Está aí, minha gente, para a gente debulhar. Vamos com Jesus. Agradecer. Aqui, na hora que começou a falar, e que Lula também já deu assim uma entrada que para mim foi forte demais, é exatamente as mães. Como ela nos cura, quantas noites passadas ali, elas em oração, a gente ali enfermo e elas em oração, e no outro dia a criança amanhece sadia. Uma coisa bem interessante que me fez recordar também
É do livro Entre o Céu e a Terra, de Etelvina, a filha de uma mãe já desencarnada, que pede cura pela sua madrasta, mas ela pede cura à mãe, pensando que a mãe já está no poder de curar, né? E então ela pede cura, e ela pede, faz preces e tudo, e os mensageiros, vendo aquela situação da petição dela, da cura da madrasta, e vendo que, na realidade, ela está sendo obsediada pela própria mãe da Etelvina, né? Que não aceitava o desencarno e não aceitava ela como madrasta da Etelvina. E eles, então, entraram em ação pela prece de Etelvina, pelo poder de ela querer curar aquela madrasta. Olha o tamanho do coração dessa Pela pessoa. pureza do pedido. Exatamente. E aí ela foi atendida pelos mensageiros, eles tiraram aquela obsessão de cima da madrasta, e a madrasta foi curada. Lembrou-me bem, né? E a gente vê, como diz nosso irmão Amadeu, eu mesmo sou uma das que participei desse período aí, aqui em Picos, a 1900 volts, quando bem mais nova, né, a meus filhos recém-nascidos e tudo, eles tinham uma doença, muito raramente eu levava eles a um médico. Eu levava eles uma curadora que tinha aqui perto. Ela pegava os raminhos, fazia lá, não, vem amanhã. E ela não queria nada em troca, porque tem delas que aceita café, aceita açúcar, também é uma necessidade do lar. Digo porque aqui tem uma que ela aceita, ela não pede, de jeito nenhum, mas se você levar, ela fica muito grata, porque falta na casa dela. Aí é diferente, né? Existe também essa diferença de você aceitar um pagamento, digamos assim, não porque você cobra, mas porque você necessita. E aí, Graci, quem dá, não dá como pagamento, mas como caridade. Como caridade, exatamente. Tem toda um retrocesso aí também, daqueles que cobram, daqueles que não cobram, daqueles que recebem, da forma também que se é dado. E então, existem muitas curadeiras, e a gente, na época, eu, por exemplo, não sabia nem que existia espiritismo, eu era muito jovem, e então eu ia, e era aquela fé. E como diz Jesus, a tua fé te curou. Aquela mulher, quando tocou no pedacinho da roupa dele lá, que eu não sei o nome, Amadeu deve saber, ou Renato, que era aquele fiozinho, né? Então, ela tocou aquilo dali e o curou. Então, o que cura realmente é a fé. É a fé, como a gente vai, como a gente pede, e como acontece o fenômeno. Porque muitas vezes eu, por exemplo, eu gosto demais de dar passes à distância, me fazem pedido, então eu faço. E vejo que a pessoa se restabeleceu. Não é que eu curei, nunca no Brasil. É a fé da pessoa que depositou a fé na minha prece, sendo que tem pessoas que dizem assim, Glaci, faz uma prece aí, faça uma prece por fulano está precisando. Sim, mas fulano também precisa buscar. Fulano também, estou falando de adulto já, fulano também precisa de ouvir um evangelho, não é buscar um curandeiro, não é buscar não, é buscar o evangelho, é buscar Jesus. Porque não é só uma mãe também pedir por um filho, como diz bem o evangelho, cada um segundo a sua obra. Então, tipo assim, eu posso pedir por um filho? Posso, mas ele também tem que fazer a parte dele para que o negócio flua, para que ambos se conectem. Não é verdade? Então, eu vejo dessa forma e é desse jeito que acontece mesmo. E
Com certeza, os curandeiros são, sim, médios, mas que não sabem nem, muitos deles já desencarnaram sem saber nem que eram médios. Maravilha. Seu Renato, nós estamos aí há 7 minutos depois do mas vamos falar com a Isabel, para saber se ela tem alguma coisa, e depois eu posso até falar um pouquinho, certo? E a gente passa para você para encerrar. Isabel? Não, a Graci colocou muito bem, com muitos detalhes, e eu concordo totalmente com Tá a certo. colocação. Lula, quer falar, Lula? Bom dia. Quero fazer só recordar aqui que eu ouvi que dizia Chico, através de Emmanuel, que as preces da mãe arrombam as portas do céu, né? É verdade. Essa é boa, viu? Aí eu lembro hoje, verso Dia das Mães, né? Franciele, diga, Franciele, bom dia. Já disse, mas escutar a sua voz. Bom dia, pessoal. Eu estava observando essa questão aí dos médios que Dona Graça colocou, e eu me lembro das coisas, às vezes, que acontecem lá na minha cidade, e acontece comigo mesmo. Às vezes as pessoas dizem assim, reze por mim. Eu digo, sim, mas você já conversou com Deus hoje? A gente precisa, a gente vai tentar fazer assim, ajudar com alguma prece, só que você também precisa ser responsável por você e precisa conversar com Deus e os anjos de guarda, as equipes espirituais que estão à sua volta, que vai também lhe trazer uma inspiração para que você possa resolver sua situação. Não só é uma prece que alguém vai fazer que vai lhe ajudar, porque se você ficar só no pedido ao outro, você vai ficar com preguiça de fazer por você. Então, você precisa se orientar e conversar com Deus hoje. Agora, mas eu não sei não. Tá, e tu não está conversando comigo, criatura? Como é que tu não sabe? Converse com ele não é seu pai? Converse com ele como você está conversando comigo. Aí, quando ela colocou isso, eu lembrei dessas passagens que acontecem, e a gente vai, assim, acaba sendo um pouco grossa, mas se não fizer isso, as pessoas não abrem os olhos, não tomam consciência de si, do que precisam, às vezes, fazer por elas. Nem se descobrir. Graciele, deixa adicionar mais um ingrediente nas suas falas. Suas palavras são cirúrgicas. Veja bem, é que essas pessoas que pedem para rezar por elas ainda estão naquela cultura de preces pagas. Vão lá, manda celebrar uma missa, pede para fazer prece por elas, e etc, etc., quando são elas que devem fazer por si mesmas. Aprender a conversar com Deus. Você foi muito feliz na colocação. E muita gente não sabe, não quer, é mais fácil pedir do que fazer. Renato Martins. Então é o seguinte, fazer como outros, nós somos 9, hoje nós estamos com 9, 10 pessoas. Ei, vocês façam uma prece por mim? Vamos lá. Olha, nesse tema aqui, tem uma palavra aqui muito interessante que nós devemos refletir. Crentes, certo? Crentes. Porque tem aquele que tem a crença, que crê, e a Gracinha falou da questão da fé. A fé é um nome muito interessante, do grego lá, isso, aquilo, outro, é sintonia. Nós, para resolver alguns problemas, nós temos que ter a fé, a sintonia com Deus. Crente, você pode crer, mas você crê, fica naquele estado de não ter um direcionamento, uma sintonia com o nosso Pai. Crer é uma coisa, ter fé é outra. Já diz os amigos espirituais. Na questão aqui da mediunidade, no verdadeiro crer, é porque existe o médium, a pessoa que se diz médium, porque tem o conhecimento da doutrina dos espíritos, e aquele que tem a sua mediunidade, que crê, e não tem o conhecimento de que existe a própria mediunidade. Então, você pode fazer uma prece, ou pode chegar e levantar-se a mão, você não tem conhecimento que está fazendo, só tem crença porque levantou a mão e fez aquela prece,
e aquela pessoa ficou boa. Cadê esses homens que fizeram as igrejas? A igreja diz que são santos. Por quê? Praticaram a crença de fazer milagre. Porque milagre é ter fé, ser crente em Deus e conhecimento da própria vida que pode fazer algo por alguém. O que posso fazer? E fez. Então, se chama, no caso aí, não é uma mediunidade, a mediúnica, e sim a crença que tem naquilo que eles podem fazer. É interessante. Quando você tem a mediunidade, quando nós temos a mediunidade curadora, normalmente nosso potencial de fluido é maior no nosso campo vibratório. É como, aí os amigos espirituais pegam esse campo vibratório, esse fluido que nós temos, né, que produz os fatores, ou aquilo que se pode fazer uma cura em alguém, os amigos espirituais vêm e se aproximam desses médios e fazem as curas. Mas um exemplo muito interessante você está no hospital, tem um médico e tem um enfermeiro. Tem enfermeiro que tem um conhecimento muito grande do enfermo, daquele que está enfermado, está ali, doente, mas não tem condições de curar. Então, vamos dizer, como ele tem aquela condição, tem a condição, mas não tem fluido, não tem o conhecimento para curar aquele paciente. O médico é aquele que tem o fluido, que tem o médico é aquele que tem um fluido, tem o conhecimento, tem o fluido necessário para fazer a cura. Mais ou menos, acho que deu para entender o que eu quis falar. É aquele que tem as condições de aplicar um passe, como a Amadeus fez, aplicou um passe. Ele pode curar. Vamos dizer que esse que só aplica passe e cura é o enfermeiro. E é aquele que vai lá e aplica o passe e cura, é aquele que tem o dono da cura. Só essa questão de entendimento, é uma coisa muito materializada. Mas é isso mesmo que se deve pensar. Então, quer dizer, todos nós somos crentes em Deus, nós cremos em Deus, e tem aquele que tem a fé, como falar. A fé é aquele que crê e tem a fé porque tem a sintonia com Deus, nosso Pai, em todos os momentos das nossas vidas. E aquele que crê porque só tem conhecimento dele. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe. Nossa irmã Lula já está preparada ali com o seu instrumento para que nós possamos passar para Amadeus e ele dar continuidade ou concluir nosso trabalho, se assim quiser. Maravilha, muitíssimo obrigado, Zé Zeni, a Simval, a Renato, a Lula, a dona Isabel Cristina, Franciele, a Graci, quem mais? E a todos, Zeni, a todos que estão conosco, nossos sinceros agradecimentos. E vamos aproveitar, deixa de ser o Lula, que segundo Renato, ele já está com o instrumento de trabalho na mão. Vamos homenagear mais uma vez as mães, proferindo a prece de São Francisco. Em homenagem às mães... Eu tenho uma canção para cantar para as mães. Antes de você fazer a oração, eu vou fazer aqui muito breve. Andei por todos os jardins, procurando uma flor para te ofertar. Em lugar algum eu encontrei a flor perfeita para te dar. Ninguém sabia onde estava essa flor que mostra a perfeição. Ela se chama flor e só nasce no jardim do coração. Enfeita nossos sonhos, Perfumar nossa ilusão. flor divina. E eu suponho, faz milagres em oração. Nesse dia de carinho, quero sentir lá no peito, inebriando minha alma. Flor mamãe,
Amor perfeito. Lula, lembra quem gravou essa música e quando? Agnaldo Timóteo. Não, senhor. Quem gravou primeiro? Foi Zé Leão de Lages, em 1960. Deixa eu Zé ver. Leão. Olha, Bom dia, cultura. Amadeu, É, brincadeira. aqui é cultura, viu, Amadeu? E a Glaci, como cantora, é uma ótima palestrante da Viu? Viu, Silval? Viu, Sim. Silval? Mas, ó, É por- só para completar aqui, a gente sei quem está no nosso limite. Eu É era porque tem um pequeno, delay, o Simval, aí nem me não lembro. casa. Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava com alguém. Ixi, a música que a mãe, a Lu gosta. Ah, bebê, Ave seja Maria. tu. É que nem o Timóteo, viu, Silval? Ele participou muitas vezes aqui na Rádio Poti nos concursos de principiante, Aguinaldo Raiol. Raiol. Provavelmente, o Raiol, né? O tempo de Glorinha Oliveira. Do Bolinho Estúdio Oliveira, da né? Rádio Participando Poti. do estúdio da Rádio Poti. Olha aí, Cultura. cultura, né? Tá certo. Eu sou músico desde 1958, rapaz. Aí tá certo. Então vamos dizer, Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom dia, Brasil! Bom dia! Bom Bom dia. dia! Paz do Cristo. Paz e Cristo! Bom dia a todos e para as mamães do lar de vocês, um